após a interrupção desta apresentação. Em virtude de um grave episódio de indisciplina, e uma vez solucionada a questão, o evento recobra sua normalidade e retoma de onde havia sido interrompido. As almas alunos que haviam sido retirados do salão nobre, são agora convocadas a entrarem e tomarem seus lugares pré-determinados. E prossegue o evento. Atenção, almas alunos. Retornem imediatamente aos seus lugares no Salão Nobre da EDID, para a continuação do evento, em ordem e em silêncio. Em uma câmara sombria e opressiva, Azazel Mortis, o mestre da esfolação de almas, surge diante das almas alunos com uma presença intimidante. Seus olhos frios e expressão imperturbável revelam sua profunda compreensão da dor e do sofrimento. Ele começa a falar, sua voz cortante como um punhal. Professor Azazel Mortis, disciplina e tortura psicológica. O professor demônio Azazel Mortis, conhecido como mestre da esfolação de almas, apresentará a tortura psicológica como uma ferramenta para quebrar a mente e a vontade humana. Ele destacará as técnicas utilizadas para infligir sofrimento mental e emocional. Confiantemente apresento-me a vocês, almas ensandecidas. Sou o mestre professor doutor Azazel Mortis, mais conhecido nos círculos científicos infernais, como o mestre da esfolação de almas. Passada a informação preliminar, vamos agora a um resumo de nossa disciplina, que é a tortura psicológica. Almas idiotamente resilientes. Mal-vindas à disciplina da tortura psicológica. Aqui, exploraremos os recessos mais obscuros da mente humana, onde a dor mental e emocional se torna uma ferramenta para extrair confissões, quebrar a vontade e manipular a essência de nossas vítimas. Em nossas aulas, sondaremos os abismos da psique humana, compreendendo como o medo, a angústia e o desespero podem ser infligidos de maneiras insidiosas, até mesmo bárbaras. A tortura psicológica não é apenas sobre infligir dor física, mas é sobre mergulhar nas profundezas dos medos internos e explorar as fraquezas mentais para subjugar a vontade dos mortais. Vocês aprenderão a criar ilusões de segurança para, em seguida, despedaçá-las, mergulhando as mentes em um abismo de terror. Estudaremos os limites da resistência humana, descobrindo como quebrar a determinação e transformar o sofrimento em uma arma que pode ser usada para forçar obediência e manipular escolhas. A tortura psicológica requer uma mente implacável e um profundo conhecimento das fragilidades humanas. Não se trata apenas de causar dor, mas de explorar as emoções e mentes das vítimas de maneiras que as deixem à beira da insanidade, tornando-as presas vulneráveis de nossas intenções. A tortura psicológica é um jogo sombrio de manipulação e desespero, uma dança de tormento que ressoa na alma e quebra a vontade dos mortais. À medida que avançamos, lembrem-se de que o poder da mente pode ser mais devastador do que qualquer sofrimento físico, moldando a psique e a essência daqueles que enfrentam. Aberto para pergunta ao mestre professor, demônio Azazel Mortis, sobre tortura psicológica. Alma aluna RGI 10 bilhões, 356 milhões, 477 mil, 219. Professor Azazel. Quais são as principais técnicas que podemos usar na tortura psicológica para quebrar a resistência de um humano?
Uma pergunta astuta a uma aluna. Existem diversas técnicas na tortura psicológica, como o isolamento, a manipulação de medos pessoais, a desconstrução da autoestima e a criação de dilemas morais. O segredo está em escolher as técnicas adequadas para a situação e conhecer bem a psicologia da vítima. Lembrem-se sempre de que o objetivo é quebrar a mente e a vontade do humano. Com essas palavras finais, Azazel Mortis deixa uma sensação de opressão e desolação no ar. As almas alunos prontas para mergulhar nas profundezas do sofrimento psicológico e da manipulação. A escola diabólica de iniciação demoníaca continua a explorar os abismos sombrios das artes demoníacas. Enquanto os alunos se preparam para dominar a disciplina da tortura psicológica e infligir tormento mental com uma maestria implacável. Em um ambiente carregado de mistério e sombras, Valpéria Nocturna, a mestra da assombração tenebrosa, emerge com uma aura enigmática diante das almas alunos reunidas na escuridão. Seus olhos penetrantes e sua presença etérea revelam sua profunda conexão com os reinos do além. Ela começa a falar, sua voz ecoando como um sussurro gélido. Professora Valpéria Nocturna, disciplina a assombração tenebrosa. A professora demônia Valpéria Nocturna falará sobre como criar e controlar assombrações para aterrorizar os viventes. Ela descreverá como os demônios podem usar o medo como uma arma poderosa. Primeiro, desprazer em conhecer vocês. Sou a mestra Valéria Nocturna, e a minha disciplina será a assombração tenebrosa. Almas curiosas, infelizes e desgraçadas. Bem-vindas à disciplina da assombração tenebrosa. Aqui, mergulharemos nas profundezas do mundo espiritual, explorando as artes da assombração e do contato com os espíritos, onde a presença dos mortos se torna uma ferramenta para instilar medo e manipular os vivos. Em nossas aulas, desvendaremos os véus que separam os reinos dos vivos e dos mortos, compreendendo como os espíritos podem ser convocados, manipulados e usados para alcançar nossos propósitos. A assombração tenebrosa não é apenas sobre causar medo, mas é sobre controlar as energias espirituais para influenciar o mundo dos mortais. Vocês aprenderão a convocar espíritos atormentados e a criar ilusões assombrosas que se infiltram na percepção humana. Estudaremos as artes da comunicação com o além, aprendendo a extrair informações e segredos dos espíritos presos entre os dois mundos, usando-os para semear a discórdia e a Alminhas desconfiança. desprezíveis. Não é só a mestra Létia, que brinca de metamorfose para impressionar vocês. Data vênia, mestra Létia, não vou deixar vossa eminência parda ter esse gostinho sozinha. Agora, já dei o meu showzinho, prossigamos. A assombração tenebrosa exige sensibilidade espiritual e um entendimento profundo da morte e do desconhecido. Não se trata apenas de evocar fantasmas, mas de explorar as emoções e os medos humanos que os mantêm atados a este mundo, manipulando essas ligações para obter poder e influência. A assombração tenebrosa é uma dança entre os reinos da vida e da morte, uma sinfonia de presenças invisíveis que ressoa na mente e na alma dos mortais. À medida que avançamos, lembrem-se de que o contato com os espíritos é uma via de mão dupla, uma ligação que pode ser tão perigosa quanto poderosa.
Aberto para a pergunta mestra professora, Demônia Valpéria Nocturna, sobre assombração tenebrosa. Alma aluno RG 9.528.342.813. Professora Valpéria. Como podemos controlar as assombrações que criamos para garantir que elas não se voltem contra nós? Uma pergunta importante, alma aluno. O controle sobre assombrações é crucial para evitar que elas se tornem uma ameaça. O segredo está na vinculação e no domínio sobre essas entidades. Isso envolve rituais específicos e a imposição de sua vontade sobre elas. Durante nossas aulas, vocês aprenderão as técnicas necessárias para garantir o controle absoluto. Com essas palavras finais, Valpéria Nocturna deixa um rastro de mistério e inquietação no ar. As almas alunos prontas para explorar os segredos da assombração e do contato com os espíritos. A escola diabólica de iniciação demoníaca continua a desvendar os véus entre os mundos. Enquanto os alunos se preparam para dominar a disciplina da assombração tenebrosa e controlar os espíritos para seus propósitos sombrios. Em uma atmosfera carregada de poder e escuridão, Abaddon Gravemind, o mestre da transformação demoníaca, surge diante das almas alunos com uma presença imponente. Seus olhos brilham com uma energia profunda e insondável, revelando sua habilidade de moldar formas e essências. Ele começa a falar, sua voz ressoando como um trovão sombrio. Professor Abaddon Gravemind, disciplina Transformação Demoníaca. O professor demônio Abaddon Gravemind abordará a transformação demoníaca, explicando como os demônios podem mudar de forma para enganar e seduzir os humanos. Ele destacará a importância da versatilidade em suas habilidades demoníacas. Almas desajeitadas e fora de esquadro. Diante de suas miseráveis existências, encontra-se nada mais, nada menos, que o sublime mestre doutor, Abaddon, repito soletrando, A-B-A-D, Dom Gravemind, o Senhor da Transformação Demoníaca, que aliás, será a disciplina que lhes enfiarei garganta abaixo. Almas moldáveis, porque são fracas e insignificantes. Bem-vindas à disciplina da transformação demoníaca. Aqui, exploraremos as fronteiras fluidas da forma e da essência, onde a metamorfose se torna uma ferramenta para redefinir a própria natureza e assumir manifestações que transcendem o mundo dos mortais. Em nossas aulas, desvendaremos os segredos da transformação, compreendendo como as limitações da forma física podem ser transcendidas e reescritas. A transformação demoníaca não é apenas sobre mudar a aparência, mas é também sobre alterar a própria essência, adaptando-se a diferentes situações e adquirindo habilidades que desafiam a compreensão Vocês mortal. aprenderão a assumir formas diversas, de monstros a sombras, de anjos a monstros, etc., etc., etc. E a desvendar a essência do mundo ao seu redor. Estudaremos os mistérios da alquimia demoníaca, aprendendo a modificar nossa própria natureza para adquirir dons e características que servirão aos nossos propósitos. A transformação demoníaca exige uma mente flexível e uma conexão profunda com as energias primordiais. Não se trata apenas de se disfarçar, mas de transcender as barreiras da existência para se tornar algo mais do que a soma de partes. Vocês moldarão a própria realidade à sua vontade. A transformação demoníaca é uma dança com a essência do universo, uma sinfonia de mudança que ressoa na mente e na alma, desafiando as limitações impostas pela carne. Aberto para a pergunta ao mestre professor, Demônio Abaddon Gravemind, sobre transformação demoníaca.
Alma aluna RGI número 10 bilhões, 587 milhões, 948 mil, 225. Professor Abadidon. Qual é a maior dificuldade que os alunos enfrentam ao aprender a transformação demoníaca? Excelente pergunta, alma aluna. A maior dificuldade na transformação demoníaca muitas vezes está relacionada à capacidade de manter o controle sobre a forma assumida. É um processo que requer domínio absoluto sobre sua essência demoníaca e a habilidade de retornar à sua forma original quando necessário. O treinamento constante e a prática são essenciais para superar esses desafios. Com essas palavras finais, Abadidon gravemente deixa um rastro de possibilidades e mistério no ar. As almas alunos prontas para explorar os segredos da transformação demoníaca. A escola diabólica de iniciação demoníaca continua a desvendar as fronteiras da forma e da essência. Enquanto os alunos se preparam para dominar a disciplina da transformação demoníaca e moldar sua própria natureza de maneiras que desafiam a compreensão mortal. À medida que cada professor faz sua apresentação e responde às perguntas das almas alunos, a atmosfera na sala da EDID se torna cada vez mais intensa. Com as almas sedentas por conhecimento e ansiosas para entender as artes sombrias que irão dominar, enquanto percorrem seu caminho rumo à perdição. Estas almas nem fazem ideia do quanto deste caminho sombrio e tenebroso ainda têm para percorrerem. É comum, nesta escola de iniciação, uma grande maioria dos alunos que conseguem entrar não tem a mesma sorte para conseguirem sair. E muitos são jubilados e voltam para os campos de trabalhos forçados e sofrimento. O mestre Agrael, depois desta apresentação dos professores, dá por encerrada a solenidade de abertura do ano letivo na EDID. E fala para as almas alunos e professores, agradecendo pela expressiva presença de todos no evento. Lembrando a todas as almas alunos, que elas não se esqueçam de que estão no inferno. E que portanto nada de recaídas mortais como por exemplo se tornarem boas pessoas, honestas e misericordiosos. O inferno é lugar de maldades, cause sofrimento e que não se esqueçam disto. Quero expressar minha gratidão a todos por participarem desta cerimônia de abertura. É um momento importante para todos nós no inferno, pois estamos moldando as futuras gerações de demônios. No entanto, é crucial que todos compreendam que estão no inferno. Este não é o lugar para recaídas mortais, como se tornarem boas pessoas, honestas ou misericordiosas e com caráter. Este é o reino das maldades, do caos e do sofrimento, e não devemos nos esquecer disso. Aqui, a lei maior é ser sempre um besta-fera. Enfatizo a natureza sombria do inferno, lembrando a todos que este é o local onde as almas devem abraçar plenamente sua essência demoníaca e se preparar para cumprir seu papel no grande espetáculo das trevas e do caos. À medida que avançamos neste ano letivo, lembrem-se de nossa verdadeira natureza e de nossa missão. A EDID está aqui para capacitar a serem demônios consumados, e isso requer dedicação total à maldade e à depravação. Sigam suas disciplinas com zelo, pois é nelas que encontrarão as ferramentas para prosperar neste reino. Finalizo dizendo que o inferno é o lugar da escuridão, e é lá que as almas devem encontrar seu caminho, sem recaídas em suas naturezas mortais. Saudações demoníacas a todos! Quero agora solicitar a presença de todos ao palco.
para que os que fazem a glória, diabolicamente sombria, desta instituição demoníaca, possam receber destas imprestáveis, porém, promissoras almas alunos, a saudação que é a marca desta escola diabólica de iniciação demoníaca. Que venham todos os nossos diabólicos demônios mestres professores,